Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. A bola da vez é Danilo Gentili, como muitos de vocês já sabem, né? Ele tuitou no seu perfil, em tese teria incitado para que todos os brasileiros invadissem o Congresso Nacional e metessem a porrada em tudo quanto é parlamentar, porque ele estaria revoltado com a PEC da imunidade. Ele está chamando isso, e muitos estão replicando, os seus seguidores, como PEC da impunidade. Não é bem assim, tá? Eu vou explicar isso mais à frente. Então, em que pé está isso? Alguns parlamentares se reuniram, provocaram o Supremo Tribunal Federal. Isso vai lá para o ministro Alexandre de Moraes, que vai analisar o cabimento de eventual prisão ou não, tá? Mas, nesse ponto, eu faço uma importante consideração. Não cabe ao STF julgar particulares. O Danilo Gentili, por mais que ele seja um conhecido, um famoso e tudo mais, aquela coisa toda, ele não detém foro por prerrogativa. Tá? Então, aonde está isso? Foro por prerrogativa está lá, por exemplo, se for STF, artigo 102, incisos seguintes, e vai ter alguns parágrafos também. STJ, artigo 105. Justiça Federal, artigo 109 e assim vai. Tá bom. Então, por que os parlamentares assessorados por advogados não foram direto na Justiça Federal competente, já que assim a Carta Magna trata? Bom, eu vou dar a minha opinião nesse ponto, tá? Porque eles são burros? Não, porque simplesmente eles querem provocar o mesmo órgão do Poder Judiciário, STF, para que profira uma decisão, uma resposta, porque prenderam lá o deputado Daniel Silveira. Então, o que se busca aí, com um fundo político, é para que tais ministros se pronunciem sobre a mesma medida. Porque é aquela coisa, né, que, salvo engano, partiu da Carmen Lúcia, ministra também. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Tem lá em um dos julgados do STF, isso daí. Então, o que se quer dizer com isso? Se serve para um, deve servir para todos. Então, eu acho que tem um interesse, um fundo político também, uma estratégia, melhor dizendo, né? Bom, eu acho que isso daí vai chegar para o ministro Alexandre de Moraes e ele vai acabar declinando a competência. Declinar seria abrir mão da causa por falta de competência e enviar para o órgão jurisdicional competente, que pelo artigo 109 cabe à Justiça Federal no primeiro grau, ou seja, um juiz de primeiro grau julgar a situação do Danilo, tá? Bom, isso pelo menos é o que está na Constituição, no sistema normativo, porque cabeça de juiz, ou ainda mais de ministro de STF, nunca se sabe do que vai sair ali, né? Porque isso daí é o que eu acabei de passar para vocês, são preceitos básicos do direito para fins de processo penal, enfim. Uh, mas aí alguém pode perguntar também, mas em nenhum caso o particular ele seria julgado por crimes lá no STF? Sim, em casos excepcionais, se houver conexão com alguma autoridade que tenha o foro por prerrogativa, ou seja, um particular qualquer que teria cometido o crime com algum deputado federal, senador, presidente da República, os próprios, um dos ministros do STF, e assim vai. Está lá no artigo 102 da Constituição. No caso, se for competência do STF, relembrando, certo? Então, eu quero aproveitar e fazer uma crítica também, porque deve-se pensar
ainda mais se tratando de uma pessoa pública, pensar no que vai falar. Há uma responsabilidade em cima disso, porque milhares, ou se não milhões de pessoas estão seguindo, né, a tal pessoa que verbaliza alguma coisa e aquilo é repetido. Vocês podem ver aí por alguns comentários, né, sejam de esquerda ou de direita, né? Uma pessoa mais conhecida vai lá, às vezes não tem, não detém um conhecimento técnico, no caso, o jurídico, com profundidade, e aparece lá na TV ou num canal de YouTube com milhares de seguidores, e isso daí é uma repetição sistêmica. A mesma coisa é alguém lá do governo falar, deve se privatizar tudo, né? E aí você vai ver que as pessoas vão replicar aquilo sem refletir, né? Sem pensar com profundidade, com uma análise técnica, porque já que estamos falando aqui de privatização, né, não, a resposta não está apenas quem se formou em economia, mas é a junção disso com quem se formou em direito, com jurídico, com um pouco de geopolítica, com um pouco de história, analisando o que aconteceu no passado, né? Então, são disciplinas que devem se dialogar. Bom, ninguém precisa ser tão PhD no assunto também para ter a noção de que se a empresa ela gera lucro, por exemplo, a Petrobras, né, no qual atualmente a União detém 51% das ações, né, esse correspondente vai para ela. E aí, reverte em benefício da população? Sim, é possível. Vai depender de quem está lá gerenciando, o presidente da República também, né? Ministros, diretores. Então, a questão não é, vamos privatizar. A questão quem tem o poder da caneta. Porque lá, na época do PT, eles roubaram isso daí. Muita gente já sabe, tem lava-jato, tem tudo mais, então eu posso me reservar no direito de fazer uma afirmação nesse sentido, né? Mais de 100 condenações aí com pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro e tudo mais. Bom, outra coisa. Qual a diferença aí? A imunidade parlamentar que está sendo discutida é PEC da impunidade? Não, os caras estão distorcendo. Isso, com todo respeito ao Danilo Gentili, eu gosto muito do trabalho dele, é um humorista excepcional, eu gosto muito, mas acho que tem que saber o que fala, né? Não pode sair falando de tudo, ainda mais na área do que não lhe compete, na área que não lhe compete. Bom, eu sei que a opinião aí está aberta para todas as pessoas, mas vamos lá, né? Vocês sabem que o Daniel Silveira ele foi preso porque expressou lá a sua opinião, né, ele acabou sendo preso por crime político. É isso, tá? Então, os parlamentares que estão se articulando lá no Congresso para discutir e aprovar a PEC da imunidade é para reforçar o artigo 53, que é a manifestação da palavra, opinião, voto, que é a atividade primordial, essencial de um parlamentar, né? Por isso que advém do parlatório, que é o falar. Ele vai até a tribuna justamente para isso, né? Então, nós temos aí duas espécies de imunidade parlamentar. A material, que é absoluta, que está lá no artigo 53. E a imunidade formal, é aquela decorrente de processo porque o cara cometeu um crime, aqueles definidos no Código Penal, tá? Então, deve haver uma separação. O que está sendo discutido
reforçado para fins de PEC é a imunidade material do artigo 53. É a pessoa poder falar, o parlamentar falar e defender o que bem entende, sem que depois ele possa sofrer represálias. Foi o que aconteceu com Daniel Silveira, né? E muitos de nós, conservadores, batemos aí, criticamos, fomos às redes sociais para manifestar essa, esse desacordo, tá? Bom, voltando. A imunidade formal é aquela em que, se o deputado ou senador cometer um crime definido, aí já não é mais opinião, que é algo mais ligado ao crime político. Agora, estamos falando de um possível crime previsto lá no Código Penal. A partir disso, decorre de um processo, tá, a ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Porém, as respectivas casas, a depender se for deputado federal ou senador, deverão se pronunciar a respeito de uma possível suspensão. É isso, tá? Então a gente tem que separar. No caso do Danilo Gentili, ele acabou falando demais, chamando o PEC da impunidade sobre o que está sendo discutido agora, que é a imunidade material do artigo 53. Então, eu não sei se eu consegui fazer com que vocês entendam essa separação. Se o cara cometer o cara que eu digo são as autoridades públicas com mandato eletivo, senadores, deputados, todo esse pessoal, né? Se, por exemplo, o deputado Daniel Silveira praticar um crime definido lá no Código Penal, por exemplo, extorsão, homicídio, não é disso que está sendo discutido. Não é, entendeu? É por isso que eles acabaram misturando as coisas aí, né? Houve uma atecnia. E pior, eu ouvi um deputado federal, que é o gaúcho Marcel Van Hatten, deputado, tá? Não tenho nada contra ele, já vou dizendo logo agora. Eu sei que tem muitas... os conservadores gostam muito do que ele fala, então, muitas coisas são coerentes, que estão em alinhamento com a política do Bolsonaro, sim. Só que algumas vezes esses caras eles falam besteira, como foi o caso do deputado Marcel Van Hatten, porque ele discursou na tribuna, salvo engano foi há 2 dias, né, desta gravação, pugnando aí, falando sobre, fazendo essa mesma confusão do Danilo Gentili. Quer dizer, deve haver sim uma separação, imunidade material e imunidade formal. Para quem é do direito, isso daí já está batido, já é uma informação que o pessoal já está cansado de ver. Mas para você que não conhece aí, que sirva até como uma pequena aula de direito constitucional, melhor dizendo, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.